Apesar da goleada, o ambiente no vestiário gremista foi tenso. Ao mesmo tempo que há boas notícias, um esquema foi descoberto por Renato e pode ter sequência. Treinador que confirmou o retorno de Ferreira. Eu conto todos os bastidores depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO, te registra lá usando o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as coisas bem mais interessantes, né? Eu tô aqui na KTO, tô dando uma olhada nas odds e o Colorado joga às 4h30 da tarde deste sábado contra o Aimoré. A vitória do Aimoré tá pagando 7,50, o empate 4,25 e a vitória do Internacional achei que tá pagando alto, tá? Tá pagando 1,40. Vai na KTO, te registra, te diverte com responsabilidade. Precisamos falar sobre as últimas horas do Tricolor porque foi uma vitória maiúscula. E fizemos um relato do jogo direto lá da beira do gramado. Você passa aqui para dar uma conferida depois desse conteúdo. Porque agora eu te conto que foi uma vitória extremamente importante e extremamente animadora quanto a esquema tático, a formação do time. Sim, o técnico Renato se agradou demais desta formação com meias. Não necessariamente com extrema, jogadores de lado, mas com meias por dentro, onde os laterais tinham uma importância enorme. Eles precisaram, cobrir ali uma área ofensiva muito grande pelos lados, mas os meias flutuaram e os meias renderam. Foi uma exibição de luxo. De acordo com o Renato, foi um show do Grêmio na Arena na vitória sobre o Novo Hamburgo. E a ideia, ela pode ter uma sequência se o Ferreira não voltar de uma vez. Ou seja, se o Ferreira não se recuperar. Ferreirinha que foi desfalque. E de acordo com o treinador, foi um desfalque por opção dele, Renato. Ferreira queria jogar alguns minutos contra o Novo Hamburgo, mas ainda não está 100%. Renato garante, ou pelo menos afirma que deve acontecer o retorno de Ferreira contra o Campinense no jogo da Copa do Brasil em Brasília. Pelo menos é a ideia do comandante. Se o Ferreira não jogar, a gente já sabe, joga o Vina com o Bitelo, com o Franco Cristaldo. Bom, eu abri esse parêntese aí sobre o Ferreira, voltar ou não voltar, mas eu quero destacar com vocês aqui que algumas avaliações elas precisam acontecer agora nos próximos dias, tá? O PP, ele saiu com dores no tornozelo, tomou uma pancada ainda, no primeiro tempo e deixou o gramado ali com gelo, mancando. A gente viu o PP, o departamento médico vai dar uma olhada nele já nesse final de semana. Outro que precisa de uma avaliação é o João Pedro, lateral direito. Ele foi substituído justamente por ter sentido fisicamente. O João ficou um tempo muito grande sem jogar. Está ganhando esta titularidade ali pelo lado direito, mas fisicamente ele requer cuidados, então vai precisar ser avaliado. Renato que fez algumas definições no time, tá? E o gol é uma delas. O Adriel foi titular contra o Novo Hamburgo e deve seguir sendo. De acordo com o treinador, todos estão ganhando oportunidades. Só que não faz sentido tirar quem está indo bem. O último jogo do Breno foi no dia 9 de fevereiro, ou seja, já faz um bom tempo. O Adriel deve ser o goleiro contra o Campinense e possivelmente será o goleiro no Clássico Grenal. Vamos aguardar. Adriel que tomou o seu primeiro gol, como jogador profissional do Grêmio agora nesse duelo contra o Novo Hamburgo. Apesar da vitória, apesar desse ambiente festivo, porque o Grêmio jogou bem, foi uma goleada de 6-1, o clima estava estranhamente tenso na entrevista coletiva. Eu estava lá acompanhando, conversando com as pessoas e estava um ambiente muito pesado. E o motivo foi revelado no final da entrevista, quando o Renato pediu a palavra para demonstrar o seu descontentamento com as críticas por conta da sua folga. O Renato, ele até baixou ali um pouco o nível, dizendo que pode dar pauta, que treinou de cueca preta, mas mandou uma mensagem indireta, de acordo com ele, dizendo que vai citar os nomes no futuro,
mas disse que, né, as pessoas estão perseguindo, ou algumas pessoas, 3, 4, de acordo com o treinador, estão perseguindo ele. O que me chamou a atenção é que o Renato, se vocês repararem isso no vídeo da entrevista, ele diz, alguém quer me perguntar? Eu falo, eu posso, eu quero perguntar então sobre as férias. E o Renato, ele não deixa perguntar, tá? Eu até tento dizer, tá, mas peraí, não era pra perguntar. E o Renato, ele não dá espaço para que a gente pergunte. Ele diz, alguém quer perguntar, mas não deixou perguntar. Disse que deveríamos perguntar aos seus chefes. E um dos chefes do Renato falou lá na Zona Mista, o Paulo Calef. Ele foi entrevistado pelo Diogo Rossi, né, e outros colegas que estavam lá na Zona Mista. E estranhamente, e aqui eu digo estranhamente, Paulo Calef diz que essa é uma pauta que deve ser virada, deixada de lado. Só que quem puxou a pauta foi o próprio Renato. Isso eu até achei um pouco estranho. Enfim, foi criado um ambiente extremamente ruim, tá? Um ambiente muito desagradável depois de uma goleada. Mas foi um ambiente gerado, procurado pelo treinador do Grêmio. A gente precisa, né, colocar isso aqui para dizer que o Renato ficou contrariado por conta das críticas à sua folga, que vai acontecer novamente, segundo ele, quando tiver oportunidade e espaço. Bom, Renato que na entrevista coletiva, como falei, estava tenso e mandou um recado para a última gestão. E eu achei até que ele, né, não sei quem ele quis atingir, mas acabou respingando no técnico Roger Machado. Foi numa pergunta que fiz, inclusive, sobre os problemas do Ferreira, já terem acontecido em 2022, ele disse, não, mas no ano passado não tinha comando. E aí parece que respinga um pouco no Roger, não tenho certeza. Acabou respingando, tá? O Renato, ele não foi claro, mas eu não sei se era de fato para o Roger ou para alguma pessoa específica. Não ficou legal, foi bem chato e a gente, né, fica aqui nessa dúvida e vai tentar acompanhar no bastidor. Mas o Renato afirma que os problemas do Ferreira vão ser resolvidos de uma maneira bem diferente do que acabou acontecendo em 2022, quando o jogador posteriormente descobriu que tinha uma hérnia e o departamento médico não tinha visto, de acordo com os relatos da época, tá? Para fecharmos o nosso Diário do Grêmio KTO, eu digo que Calef, lá na Zona Mista ainda, falou sobre mercado de transferências. Disse ele que o Grêmio não está interessado em Ademir e que este nome não está na pauta gremista de fato. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!